Oi, turma, aquele abraço. Boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, através do Instagram, @Antônio Tilemon. Lembrando a vocês que no nosso canal do YouTube, onde a live fica arquivada, e já ultrapassamos o número de 100 lives desde o último sábado, lá fica arquivado, não é Antônio Tilemon. O canal do YouTube é Papo com Tilé, o nome do programa que foi sucesso no rádio por 5 anos na Rádio Tudo FM, depois por 4 anos na Metrópole FM. O Papo com Tilé é um programa leve, descontraído, que focaliza diversos segmentos. Na Rádio Metrópole eu era obrigado a falar de futebol, mas aqui não. Aqui, como a live é minha, eu fico à vontade para falar sobre qualquer assunto. E como nós estamos vivendo uma campanha política, atípica, por sinal, né, por causa da pandemia e tal, eu estou convidando alguns dos prefeituráveis para que a gente produza um papo. Primeiro, esclarecendo que eu não tenho aqui na live nenhuma ideologia política, respeito a todos, não gosto de interromper nenhum dos meus convidados. O doutor César Leite vai ter aqui o espaço que ele nunca teve, porque 1 hora de relógio, César Leite não teve lugar nenhum, eu acho. Principalmente nos debates que eu acho antidemocráticos, porque deveriam participar todos eles, todos os candidatos. Eu não concordo muito com essa coisa de tem que ter representatividade no Congresso. Não, eu acho que o cara se candidatou, o cara está candidato, ele deveria ter o mesmo espaço que os outros. Então, eu acho que é uma coisa antidemocrática, isso que a legislação impõe a alguns candidatos. Mas, enfim, aqui ele vai poder falar abertamente, sem nenhum tipo de interrupção. Eu não vou discordar de nada do que ele vai dizer, porque o meu convidado aqui é a prioridade. Eu não discordo de nada e nem fico batendo boca, né, com ideias do candidato. Se fosse assim, eu não convidava. Né? Para o cara não poder se expressar democraticamente, não teria sentido nenhum convidar as pessoas. Então, aqui o convidado se expressa da maneira que ele achar mais correta, mais conveniente. Né? A gente apenas aproveita o tempo que é de 1 hora de relógio, porque senão o Instagram vem e passa a guilhotina nós dois. Muito bem. Dando início à nossa live de hoje, vamos focalizar aqui com o doutor César Leite. Alguns aspectos, por exemplo, do transporte público, educação, cultura, segurança pública, através da Guarda Municipal. Né? Falam muito que segurança é coisa de Estado, mas a nossa prefeitura tem a sua Guarda Municipal. Também vamos falar sobre pandemia, né? Vamos falar sobre esse tipo de campanha política diferente, tal, pesquisas eleitorais. Pesquisas eleitorais. Tem muito assunto interessante aqui para a gente bater esse papo, que eu tenho certeza que será muito agradável. Meu querido amigo Ivan Mística, que é um dos maiores nomes eleitores da direita, né? Está empolgadíssimo com a nossa live aqui, já começando. E na certa vai me mandar algumas colocações aí. Outra coisa, eu não gosto muito de usar as perguntas que são enviadas, porque às vezes envio casca de banana, porque são de outras correntes políticas. Né? Então eu não faço nenhum convidado meu passar por nenhum tipo de dissabor aqui na nossa live. Então, tenham paciência, algumas perguntas serão feitas, outras, infelizmente, não, né? Porque, como eu já expliquei aqui, eu não vou expor nenhum dos meus convidados, não é certamente não, nenhum dos meus convidados nunca a um fato desse. Me lembro que quando Marcelo Guimarães Filho veio se expressar aqui pela primeira vez, que eu nunca dei a oportunidade ali no rádio, né? Combinaram, os segmentos do Bahia combinaram invadir a live para detonar Marcelo Guimarães Filho. Então eu tive que tirar os comentários, porque mesmo contra algumas posições de Marcelo, eu não iria fazer com que ele passasse por dissabores e constrangimentos numa live que eu estou conduzindo. Bom, dito isso, meu amigo doutor César Leite, me faça uma apresentação. Eu sempre na Metrópole eu começava assim e de vez em quando eu começo assim aqui também. Quem é César Leite? Boa noite, doutor César. Boa noite, Lemon. É uma honra estar aqui conversando com você, né? Como te falei, já te acompanho já há um tempo, né? E futebol sempre foi minha paixão, mas ultimamente não está dando, né? Por diversas razões, né? Meu filho que acompanha, ele sabe de tudo. E hoje o jovem acompanha tudo, é impressionante, sabe? Futebol da Turquia, coisa que a gente não tinha acesso, né? E o que eu estou vendo aqui agora, o pessoal está dizendo, toda a torcida do Bahia vota em César, e o Vitória vota em César, então, meu amigo, é primeiro turno. Se a torcida do Bahia vota e Vitória vota, é primeiro turno, né? Verdade. Mas, brincadeira à parte, agradecendo essa oportunidade que a gente tem, como você bem falou, não estamos com programa eleitoral, né? Não temos programa de TV, e nos tiraram do debate. O que eu acho engraçado, quando fala em relação à representatividade,
Hoje eu sou do partido que é do vice-presidente Mourão. Então, o vice-presidente da República é do meu partido. Mas, pela legislação, eu não tenho um deputado federal, né? E aí, entende-se que eu não tenha direito a nada, né, de tempo e não tenha direito a nada de debate. Só que o debate, a resolução é bem clara. Ele diz o seguinte, que a rede não é obrigada a chamar. Isso vai longe de dizer que ela não pode chamar. Então, se eu tivesse deputado federal e caso elas não me chamassem, eu poderia acionar no TRE, elas teriam a obrigação de me chamar. Mas lá tem dizendo, não, mas é optativo. Se quiser chamar, pode chamar. Então é opção. Não estão me chamando por opção. Infelizmente, porque não quer ouvir um contraponto, não quer ouvir um pensamento diferente. Então isso é muito ruim. Quem perde é a sociedade, quem perde são as pessoas que gostariam de ouvir uma opinião diferente, uma forma de pensar diferente, né? Que gostariam de ver um debate realmente, como deve ser um debate. Porque se fosse para ser uma conversa de comadre, marcava na casa de chá, às 17 horas, todo mundo tomava um salgadinho, conversando, e aí seria coisa legal, né? Seria uma coisa bacana, uma troca de informações. Mas o debate é aquele momento que você tem que apertar o outro tem que ter tirocínio, tem que responder, né? Então, a verdade se faz muito presente nos debates. Mas, infelizmente, vamos lá. A gente tem que fazer a vida como ela é. Não é assim que eles estão colocando para a gente, Tiamo? Então, vamos fazer o que a gente tem. Redes sociais, as pessoas que querem ouvir como você, né? Que quer ouvir um contraponto, uma opinião diferente, que quer disponibilizar para as pessoas que te acompanham. Então, toma aí. Trabalhando de forma digna, que eu sempre trabalhei de forma digna e com a verdade. Quem é César Leite? Eu sou um jovem de 46 anos, médico, cirurgião vascular, formado há 23 anos, tenho filhos. No primeiro casamento, eu tenho 2 filhos, que são com deficiência, né? Depois, no segundo casamento, juntou todo mundo, aí foi para 6 meninos. Tenho 2 netinhos, já sou avô. Eu sei que eu sou avô gato, jovem, mas sou um avô gato. Tenho uma netinha e um netinho, né? Ash e Sofia. Estou formado já, como eu falei, há 23 anos pela UFBA. Sou cirurgião vascular. Ajudei a formar vários serviços aqui em Salvador e também no interior. Já tive clínica no interior. Já tive empresas de aplicativo na área de saúde, então eu gosto muito da parte de tecnologia em saúde também. Quando vendi minha clínica, eu montei uma lanchonete para minha mãe, meu pai tinha falecido, a minha mãe queria a lanchonete, eu ia lá fazer bolo também, que eu também gosto de cozinhar, então aquilo ali é uma terapia para mim, fazer o bolo e tal. Mas o empreendimento é muito difícil em Salvador, você ser um empresário em Salvador é uma luta, meu amigo, é uma luta. Então, eu sei muito bem o sofrimento que tem quem quer empreender em Salvador. É por isso que é uma das lutas que eu tenho em relação a incentivos fiscais, taxas, impostos, reduzir a regulamentação, porque eu vivo na pele tudo isso. Não é o mega empresário, porque o mega empresário em Salvador tem facilidades, ele tem facilidades. O mega empresário ele tem contatos políticos, o mega empresário ele consegue algum nível de ajuda. Mas o micro, pequeno empresário, aquele cara que está lutando ali para ter 15, 20, 30 funcionários, esse sofre. Então é por isso que eu abracei essa luta daí. Como cirurgião vascular, sou titulado por 2 sociedades, eu tenho um artigo publicado em revista brasileira, graças a Deus, sou alguém reconhecido na minha área, né? Já fui diretor do Departamento de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular daqui de Salvador, da Bahia, e hoje eu sou vereador de Salvador, né? Entrei pelo PSDB, na época que o PSDB eu acreditava fazer oposição ao PT e à esquerda, porque eu sempre fui oposição ao PT e à esquerda. Fui base do ACM Neto, na época que eu acreditava da mesma forma, que era um partido de direita, mas eu aprendi, a duras penas, que o ACM Neto e o grupo do DEM não é de direita, que faz oposição ao Bolsonaro, que pode se aliar ao PT, ao PSOL, ao PCdoB, essa coisa toda. E aí, quando eu me vi numa situação em que o próprio prefeito faz oposição clara, sem problema nenhum, clara, ao presidente Bolsonaro, do qual eu sou aliado não apenas questão de política partidária, mas aliado principalmente em valores e princípios que nós carregamos, que é defesa da família, defesa da liberdade, defesa da individualidade, da vida. Somos contra o aborto, contra as drogas. Então, tudo isso é muito caro para a gente. Valores cristãos, de crença em Deus. Então, tudo isso é muito caro para a gente, é importante. Então, é isso que eu sou aliado do presidente Bolsonaro. Então, quando eu vi que a base, o ACM Neto e a base era contra isso, eu resolvi sair. Saí, fui para o PRTB, na janela, né, que teve agora em março,
E hoje me encontro como candidato a prefeito de Salvador, por não ver em nenhum dos candidatos à prefeitura de Salvador ninguém que me representasse, ninguém que levasse essas ideias e essas propostas que eu tenho. Dia 31 de dezembro, termina meu mandato de vereador, independente do resultado que aconteça, estou passando essa vaga para outro e espero que seja um conservador também, e espero que tenha mais conservadores de direita na Câmara de Vereadores. E a gente vai tocando nossa vida, né, Tilemão? Porque a vida ela é curta e a gente precisa fazer o melhor para nossos irmãos aqui na Terra, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, doutor César, vamos começar. Já que falou aí em questão de empresário, a dificuldade que o empresário tem aqui em nossa capital, né? Eu vou começar pelo assunto pandemia. Por que eu vou começar pelo assunto pandemia? Muita gente quebrou na pandemia, né? Com as diretrizes adotadas pela Prefeitura Municipal e pelo Governo do Estado, algumas pessoas ficaram sem ter como sobreviver, trabalhando, né, honestamente. Mas o fato é que muita gente quebrou, né? Como fazer para que essas pessoas se recuperem? Qual é o seu plano com relação a isso? Como é que o senhor vê o fato de que, por exemplo, essas diretrizes adotadas seriam adotadas por você, se você fosse o prefeito, ou você discorda das diretrizes que foram adotadas para o processo de enfrentar a pandemia aqui em nossa capital e no estado da Bahia? Jamais permaneceria como está, Tilemon. Veja, num primeiro momento, quando você vê aquela enxurrada, e aí vem o movimento de manada, que a gente chama, né? Então, apareceu uma doença que ninguém sabe ao certo o que é essa doença. Ela é respiratória, não é respiratória, ela é uma doença mais do ponto de vista inflamatória, que é o que está se desenhando muito mais. Então, naquele primeiro mês e meio, que você não sabe o que está acontecendo, entende-se o fato de você falar, não, pessoal, vamos ficar em casa, ver como é que é essa transmissibilidade, né, como é que está acontecendo, vamos equipar aqui as unidades de saúde, vamos aumentar o número de UTIs, que já era deficitário. Então, em janeiro, você tinha 1.000 e poucas UTIs na Bahia toda, 1.100, se eu não me engano, na Bahia toda. Com a questão do Covid, dobrou, foi para 2.300 e tantas leitos de UTI. Tá? Então, naquele momento que você tem uma defasagem histórica de UTI, frente a uma doença com uma potencialidade grande de transmissibilidade e de óbito, é natural que você faça assim, recue todo mundo, vai para casa, fique em casa, vamos estruturar, ver o que acontece. Tudo bem. Mas logo depois, você já pode começar a ter um cenário diferente, de você ver que pode liberar as pessoas mais saudáveis, pode ter o tratamento precoce. Isso nós anotamos desde lá, no final de março para início de abril, sobre tratamento precoce. Aí vem aquela história toda, né? Não vou falar o nome da medicação, porque está tendo problema e pode cair a live aqui. Mas a outra medicação, com algumas outras terapêuticas, né? Com o uso de máscara, né? Então, toda essa parte com o uso do álcool gel, com o distanciamento. Então, tudo isso já poderia ser adotado há muito tempo, como foi feito em outras cidades no mundo todo. Então, a Suécia, ela fez isso. Começou, travou, depois ela liberou e viu que hoje os resultados foram bem melhores, reconhecidamente, inclusive pela OMS, que falou que o melhor que adotou foi a Suécia, como outros países, como o Japão, entre outros países, Austrália, como outros países. Então, acabou que a gente optou aqui em Salvador e outros gestores de governos, né, como de São Paulo e de outras unidades, principalmente que fizeram oposição ou fazem oposição ao presidente, o seguinte esquema: fique em casa, só saia se ficar pior, vá para a UPA, que se tiver leito de UTI você vai. Feche o comércio para não aglomerar. E aí a gente trabalhou num cenário, Tilemon, como todas as pessoas fossem iguais. E todas as pessoas não são iguais. Você não pode tratar uma situação de uma pessoa que mora no Itaigara, na Pituba, da mesma pessoa que mora lá no lugar que eu fui hoje, né? Buribeca, né? Lá em Santo Tomé de Paripe. Tá? Então, você não pode tratar dessa forma. Você não pode tratar a pessoa que mora em Valéria, numa invasão, com a pessoa que mora na Barra. Você não vai conseguir chegar em Valéria e dizer, fique em casa, você não pode trabalhar, seus 8 filhos, 8 pessoas que moram com você em 9 metros quadrados de um barraco. É assim. Enquanto você está na Barra, uma pessoa com uma mulher mora em 200 metros, 250 metros quadrados, muitas vezes é servidor público, né, que pode se afastar, ou alguma atividade que pode se afastar. Então, são situações completamente diferentes que o prefeito botou de uma forma linear, todo mundo tem que fazer assim. Não dá. Isso é, inclusive, irresponsabilidade. A gente sabe das dificuldades que tem na nossa cidade, principalmente na cidade que tem 25% de pessoas abaixo da linha de pobreza. Então, tem que ter um olhar diferente. Mas foi a cesta básica
que foi dado para essas pessoas ficarem em casa. Todo mundo sabe que isso não consegue resolver. Bolsonaro ainda deu R$ 1.200 a questão do auxílio para poder conter os ânimos e tentar salvar essas pessoas. Mesmo assim, não dá. Então as pessoas precisam ir para as ruas. Não consegue. Não consegue. Só quem não anda na comunidade que não sabe como é isso. Então as pessoas ficaram nas ruas, tiveram que trabalhar. Muitas não receberam auxílio, inclusive. Muitas não receberam a cesta básica, inclusive. E tiveram que trabalhar para levar seu dinheiro para casa. Tá? Então, já começa errado daí, você achando que todo mundo é igual, dando uma normativa para todo mundo. E ainda você persiste no erro com perseguição mesmo. Você já tem um cenário de empresário que já não vem lucrando há algum tempo, que a gente sabe que já vem de um problema sério econômico, grave, tentando uma recuperação, e você ainda vem e persegue com o fechamento, com multas, com taxas, né, que são estabelecidas, com o IPTU que não foi reduzido, o TFF sendo cobrado, o ITV sendo cobrado, né, tudo sendo cobrado, como nada estivesse acontecendo em Salvador. Inclusive agora, você tem a questão do refis, que não é você parcelar para o ano que vem, é só abrir mão da multa, abrir mão do juro e você tem que pagar agora. Então as pessoas já estão quebradas, mas tem que pagar agora. Senão, não adianta o refis. Então, essa falta de sensibilidade com as pessoas que geram emprego é que eu condeno da Prefeitura de Salvador. Não tem um olhar diferenciado para as pessoas que produzem aqui. Então, já estou te respondendo que, basicamente, não fecharia o comércio durante esse período todo que ele fechou. Né? No início, até no primeiro mês, você vê o que foi que aconteceu. E dar uma estimativa para as pessoas, né? Responder às pessoas. Vão fechar um mês e vamos reabrir de forma, sei lá, podia até fazer isso, né? Pausada, de horário, e andar com isso daí, né? As medidas preventivas que foram adotadas, o tratamento precoce, que é o mais importante de todos, e não foi adotado, ainda não é adotado o tratamento precoce, é uma pena, é algo que eu quero adotar, se Deus permitiu chegar com o prefeito de Salvador, e vai precisar isso, porque o vírus não foi embora, o vírus está aí, então a gente precisa tratar as pessoas e dar segurança para as pessoas que estão sendo tratadas. O que não pode é a gente não dar nenhuma alusão a nada, né? Ficar, vamos ver a vacina. E todo mundo sabe que a vacina não vai chegar de forma tão rápida assim. Nenhuma vacina no mundo chegou tão rápida dessa forma, de forma efetiva. Se você não conhece o vírus, como é que você vai desenvolver uma vacina tão rápida dessa forma? Né? Quais são as consequências dessa vacina há pouco tempo? Eu falei em outra entrevista nesse instante, agora, inclusive, que a própria China não usa nem a vacina chinesa, usa a vacina da Suécia. Como é que aqui a gente vai usar a chinesa se não tem nem testado? É uma loucura isso daí, estão querendo fazer. Então, não vou fazer a obrigatoriedade de vacina, vou seguir as normas do Ministério da Saúde, da Anvisa, após comprovação efetiva da utilização da vacina. Tá? Então, tratamento precoce, não fechamento do comércio, tem que abrir o comércio. A pessoa que... Isso faz parte, inclusive, Tia Lemon, na questão da doença, da etiqueta da doença, vamos chamar de etiqueta, né? Mas é o cuidado que a gente tem com as outras pessoas. Quando você tem conjuntivite, né, irmão? Quando você tem conjuntivite, você fica todo lá vermelhão. A maioria das conjuntivites são virais. Não, mas você faz o quê? Você não vai para o trabalho. Você justifica, olha, eu estou com conjuntivite, é viral, pode passar para outro, não é isso? Você fica em casa, não é verdade? Quando você está com uma gripe forte ou pode passar para outra pessoa, o que é que você faz? Você fica em casa, você lava a sua mão, você utiliza a sua máscara, você impede que isso seja transmitido para outras pessoas. Como qualquer outra doença, é a questão do Covid. Então, se você está sintomático, está com a doença, lógico, você tem que ficar em casa, você tem que estar resguardado, você tem que fazer o seu tratamento precoce. Agora, todo mundo, de forma indiscriminada, não se mostrou efetivo. Então, isso já retiraria há muito tempo. Tá? E ele permanece com esse sistema. A escola infantil, na Europa, com 60 dias, as escolas já estavam abertas, já estavam funcionando as escolas. Até mesmo com a possibilidade de uma segunda onda, que não se apresenta nesse momento com aumento de internações, que não se apresenta com aumento de óbitos, apenas a parte de transmissibilidade, elas permanecem com as escolas abertas. Aqui já se vão para 220 dias com as escolas fechadas. Resultado disso, quebrar as escolas. Escolas tradicionais como o ISBA, como o Sartre, que são escolas grandes, quebraram. As escolas da periferia, Tilemon, várias escolas da periferia pequena que ajudam muito, quebraram.
Então, nisso aqui você já vê que é algo que eu não faria. Eu conversei com o Ricardo Zimmermann, que é um grande infectologista do Brasil, fala em várias rádios, tem um vídeo comigo, ele falou, César, não era para ter fechado, ou era para já ter aberto há muito tempo. Então, esse é outro ponto muito diferente que nós já teríamos feito aqui em Salvador, dando segurança, inclusive, para pais e mães, porque as crianças não são os principais vetores. E é outro problema grave que o prefeito quis falar, que a taxa de ocupação está de 100% e vai dar um problema grave. Ou seja, de um determinado hospital aqui, que você vê o registro no CESAB, dos 17 ou 19 leitos, tendo 10 de UTI, 7 clínicos, um só estava com Covid. Então, como é que você está dizendo que dos 17 que estão ocupados, que é histórico essa ocupação, um está com Covid e você está criando pânico na cidade? Sabe qual foi o resultado, Tilemon? As mães não levaram os filhos para os pediatras, para consultas normais, com medo das crianças pegarem Covid. Então, quando a gente fala, a gente tem que ter responsabilidade, porque não sabe a consequência. Isso é uma bola de neve. Então, tem que ter muito cuidado na informação que a gente passa, principalmente de algo que as pessoas estão em pânico, as pessoas têm medo. E muitos colegas médicos ainda estão com medo, engraçado isso daí, né? Muitos colegas médicos, porque as notícias são assim, e alguns colegas ficam assustados com o que vem daí. Né? Então, é algo que tem que ter responsabilidade. Eu, como prefeito de Salvador, em janeiro, vamos mudar completamente esse comportamento. Máscara, eu tenho discutido isso há muito tempo, tem vários estudos. A máscara tem que ser opcional. Quem quiser utilizar, utiliza. A pessoa que está de forma assintomática, que não tem o vírus, tal, que já teve Covid, ela usa se ela quiser na rua. Dentro dos estabelecimentos, pode ser utilizado de forma obrigatória, né, por causa da questão de uma área menor. Mas na rua não tem sentido isso daí. E você obrigar pessoas que não têm nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de doença, nada, a utilizar máscara, isso é um absurdo. Eu que defendo as liberdades e sei que não tem nenhum tipo de consequência em relação à saúde pública. Aí a pessoa, o que faz, Lemon? Usa a máscara no queixo, usa na testa, ela pega na mão, pega no bolso, bota no bolso. Tem a máscara coletiva. Aquela, minha filha, tem máscara aí? Não, essa aqui eu peguei hoje, mas não me dê aí que eu vou ali no mercado. Assim, vamos deixar de hipocrisia assim, me dê essa máscara aí. Por quê? Só para honrar um decreto. Então, quer dizer que o decreto vale mais do que a ciência, do que acontece em relação à saúde pública? A gente precisa abrir os olhos das pessoas. Tá? E nem por isso aumentou a transmissibilidade. Então, tratamento precoce vamos instituir para dar segurança à nossa população. Isso é em relação ao Covid, né? Você perguntou. Foi. Assim, então, pelo que eu entendi, seria mudado o aspecto, seria implantado um aspecto de prevenção, né? Pelo que eu estava entendendo aqui do seu raciocínio, as escolas já estariam abertas, e aí eu lhe pergunto, como detalhe a mais que isso está na área da educação, como é que se recupera o calendário de 2020, praticamente perdido? Né? Como é que você pretende recuperar isso? Porque me parece que esse agora é o principal problema. Como recuperar o ano letivo, né? Para que esses alunos não percam realmente o ano. Né? Existe Qual seria o seu planejamento nesse sentido? Existe uma coisa que chama misantropia, né? Misantropia é uma dificuldade de relacionamento que as pessoas têm com o tempo, principalmente crianças. Ou seja, as crianças deixaram de estar nas escolas para ter suas relações sociais normais, que tem ou nas escolas, ou na natação, ou na rua com os amigos, ficaram enfurnadas em casa, sozinhas, né? Isoladas mesmo, né? Num ambiente de estresse contínuo. Isso traz uma repercussão social muito grande para elas, de isolamento. Então, isso vai ter uma resposta no futuro, do ponto de vista psicológico, que tem que ser trabalhado. Tá? Imagine quase um ano crianças presas em casa. Então, isso é um aspecto que ninguém está discutindo, precisa ser discutido. Outro aspecto importante é que, eu dou sempre esse exemplo muito simples, né? Eu estou novinho, mas a gente vai ficando um pouquinho mais velho. E aí a gente vai mexendo com eletrônico, controle remoto, tanto controle, tanta coisa, que a gente tem um pouco de dificuldade com aquele botão que muda, né? Criança tem uma facilidade enorme. A gente de 4 anos já pega assim, já mudou. Então, né? Então, a plasticidade cerebral, ou seja, a capacidade, né, de aprendizado, de absorver ensinamentos da criança é infinitamente maior do que o adulto. Então, um ano perdido dessa criança é muita coisa, gente. Um ano não é aquilo tipo,
Ah, não vou formar com 19 anos, vou formar com 20. Ah, um ano só é besteira. Ah, não vou formar. Eu passei no vestibular com 16 anos, para 17. Ah, não faz 16, 17, não. Vou fazer uma coisa de 19. É um ano só é besteira. Não é isso, não. É aprendizado real. É intelecto que você perdeu um ano. É por isso que a Europa retornou cedo. Aí eu te pergunto, Tilemon, nós que somos um país com nível educacional tão baixo, meu amigo, tão difícil, será que nós somos mais inteligentes que os europeus? Será que os europeus são mais burros que a gente? Será que eles se preocupam menos com a saúde dos seus filhos do que a gente? Não é, entendeu? É porque nós não estamos lidando de forma correta, né? As atitudes não são de formas corretas, são atitudes políticas, são atitudes com outros interesses e não com o interesse real da sociedade. Tá? Então, esse é um ponto muito importante a se falar. Então, a gente não pode pensar que os europeus não têm nenhum tipo de cuidado com seus filhos e a gente é muito mais cuidadoso dos nossos filhos do que o europeu. Eles sabem das consequências da falta de educação com seus filhos. Isso, para a gente retomar ano que vem, é um ano perdido. É um ano perdido. É um ano perdido. Né? Ninguém vai passar esse aluno, só se for realmente falta de compromisso total você chegar a aprovar de forma automática os meninos, né? De um ano para o outro. Então não pode, vai ter que repetir todo mundo. Porque a escola pública que gastou um dinheiro, inclusive lá na Câmara Vereadora, a gente votou no projeto para a questão de um ensino à distância, para ser compatível com o ensino privado, né? Não foi de forma satisfatória em hipótese alguma. Hipótese alguma. Porque não é aula online, Tilemon, você fazer um vídeo dizendo, vamos fazer um vídeo para falar do Covid. Aí você pega os meninos, grava um vídeo e passa na TV Bahia para dizer que os meninos estão fazendo atividade com a farda, porque fez um vídeo falando perguntas da Covid. Pô, isso não é educação, irmão. Me perdoe. Isso não é instrução. A gente precisa que nossos filhos saiam sabendo português, sabendo matemática, né, sabendo as matérias básicas para ele ter um futuro. E não fazer de conta. Eu estou cansado de fazer de conta. Então, a gente precisa realmente trazer instrução. Tá? Então, as escolas públicas infantis foram prejudicadas, sim. E todos sabem disso. Existe um componente também dos sindicatos que forçaram isso daí, a gente sabe disso daí, o que está acontecendo. E o prefeito, por razão política ou por outra razão, cedeu, onde não deveria ceder. Porque a prioridade é a educação dos meninos, não é nenhum tipo de sindicato ou interesse político de ninguém. Uhum. Ô César, me diga uma coisa, se você for eleito, o Carnaval de Salvador será em fevereiro? Tá uma polêmica na cidade sobre o Carnaval, né? Esse Carnaval de Tilemon é uma coisa cega, né? Ó, veja bem, eu vou conversar, isso eu tenho que conversar com o trade, né? Com as associações, né? Quem faz o Carnaval, com os moradores. Porque já tem gente vendendo abadás, inclusive. Eu já soube disso, eu já soube disso. Então, assim, conversar com as associações de moradores, por exemplo, na Barra em Ondina, os moradores foram altamente prejudicados, de todas as formas. Então, foi um ano parado o comércio. Um ano que as pessoas não conseguiram ganhar dinheiro. E vai ser mais, pelo menos, 4 meses aí para monta camarote, tira camarote, para o bairro de Ondina, para a Barra. Quer dizer, a Barra e Ondina vão ser mais prejudicados num ano que é de retomada, que a gente acredita que seja uma retomada da economia de uma forma geral. Então, isso precisa ser discutido. Ao mesmo tempo, será que os turistas, Tilemon, eu pergunto você, eu não sei essa resposta, será que os turistas vêm com toda a tranquilidade para uma cidade que até agora o prefeito expulsa as pessoas da praia, né? Impedem as pessoas de abrir o comércio ou efetividade, né? Que não dá nenhum tipo de segurança e tranquilidade para a população, com máscaras com todo mundo, sem tratamento precoce, baseado na vacina, então só vai ficar tudo bom se voltar a vacina. Será que os turistas vêm com esse medo todo? Eu tenho dúvida. Será que vai ser um investimento que vale a pena? Eu tenho dúvida. Isso vai ser discutido. Para mim, se perguntasse para mim, César, se fosse só você, não vai ser, né? Mas se fosse só você, eu não faria o carnaval. Eu te conversei até com o trade turístico. A gente poderia fazer um São João bem bombado já em junho, que aí com certeza já teria uma solução mais efetiva em junho, ou um São Pedro, eu não sei o período, mas bem bom, tá? Investir em Salvador, talvez um novo calendário. Ah, César, mas
o São João é do interior, é tipo do interior. Sim, as pessoas continuam indo para o interior. Mas tem turistas que podem vir para cá para ver um São João. Então, a gente fazer um São João bem bacana, bem explorado, que aí o setor de empresariado vai gostar. As pessoas que estão em Salvador também, que gostam de São João, podem participar, né? Para pelo menos dar um alento a um ano que foi muito difícil para a gente. E aí, em 2022, a gente discutir o carnaval, né? Se vai ser em Ondina, se não vai ser em Ondina. A meu gosto também, tem que ser discutido com os moradores, não seria mais em Ondina e Barra. Eu acho que eles já deram a contribuição deles, né? Eu acho que a gente pode fazer em outra área, principalmente que não seja residencial, e na área Ondina e Barra, você colocar o carnaval tradicional, da marchinha, da família, do pessoal que está participando na rua, aquela coisa, né, mais tradicional mesmo, antiga, aquela coisa gostosa de ter. Eu acho que tem público para os dois. Tem público para o business, as festas de trio elétrico e tal, e tem festa também para a marchinha. Mas isso é para 2022, na minha opinião. Mas nada, e uma característica minha, Tilemon, e as pessoas que me conhecem sabem muito bem disso, eu não tomo nenhuma decisão autoritária nem monocrática. Nossas decisões são discutidas com todos, tá? Votadas, e é feita por todos. Então, isso é algo que tem que ser conversado com o trade e com as associações. Uhum. Bom, mudando um pouquinho, transporte público é uma coisa que realmente gera uma série de polêmicas, né? O pessoal acha que o transporte não serve, que o transporte é de má qualidade. O que você faria para mudar a situação do transporte público? Ou o que você fará para mudar a situação do transporte público aqui em nossa capital, doutor César? Tilemon, não precisa me chamar de doutor César não, viu? Eu sou tão novinho com você. Mas é o doutor César, é o médico, doutor César. Nada, rapaz, desde coisa. Então, eu vou chamar também você de doutor, de senhor, e lá vai. Transporte é um tema que passa por diversos aspectos. Não temos como falar de transporte sem falar também de economia. Então, vivemos numa cidade, como eu falei você no início, onde 25% da população é abaixo da linha de pobreza. 25% da população não tem dinheiro sequer para comer. Né? Imagine pegar transporte, não tem. Não é à toa que há um desespero em relação ao trem do subúrbio, do pessoal que mora no subúrbio, que paga hoje uma tarifa de 50 centavos. Está baixa? Tá. Precisa aumentar, claro. Mas está longe de ser a tarifa que o governo do estado vai acabar cobrando com o monotrilho de quase R$5. Então, existe um desespero, porque as pessoas não têm dinheiro e a gente precisa trabalhar com geração de emprego, geração de renda, para que tenhamos uma cidade com mais riqueza, com mais pessoas com dinheiro, para que esses problemas do transporte comecem a ser mitigados. Então, a economia é algo importantíssimo para o transporte também. Tá? Por isso que eu tenho conversado muito de geração de riqueza para o subúrbio, geração de riqueza para Cajazeiras. Porque quando você leva riqueza para Cajazeiras, quando você leva indústrias, trabalhos, serviços em Cajazeiras, como a pessoa possa viver lá na tua região, ela utiliza menos o transporte. Então, ela vai viver muito mais naquela área, né, na sua vida, trabalhando com seus filhos, tal, regionalizando toda a economia. Isso faz com que tenha um impacto, inclusive, no transporte. Então, não se fala em transporte, também não se fala em economia e regionalização dessa economia, que é uma das coisas que nós queremos trabalhar. Outro ponto importante também são modais novos. Então, no subúrbio, nós queremos trabalhar com transporte marítimo, que é um projeto antigo, você já deve conhecer, inclusive, esse modal, né? Onde você vai de Santo Tomé, né? A partir de plataforma, escada, Tubarão, aquela área toda, via náutica, podendo ir até o comércio. Então, é algo muito barato, né, que nós pretendemos colocar, inclusive nessa rota de Todos os Santos, de acessibilidade. Eu estava hoje, inclusive, na área da Ribeira. Eu estava na Ribeira, como te falei, fiz uma filmagem lá, e tinha que ir para Paripe. Tá? Quando eu fui botar pelo meu Waze, dava dando 1 hora, bicho. Tava dando 1 hora para sair da Ribeira para ir para Paripe. Então, se você pega uma embarcaçãozinha ali da Ribeira onde eu estava e fosse direto para Paripe, com certeza, sem trânsito, o tempo ia ser bem inferior. Então, é um modal que eu acho que nós temos que investir, principalmente em Salvador, que tem a Baía de Todos os Santos, que ajuda muito para a gente. Salvador, como fala um amigo meu, Léo Pirão, é uma pizza, né? Ou seja, 1/4 é Salvador, o resto, 3/4 é mar ao redor. Então, a gente precisa utilizar esse meio de transporte, eu acho muito importante. Terceiro ponto, não sei se você sabe, mas os aplicativos de transporte tipo Uber têm contribuído muito também para a mobilidade. Né?
as pessoas não pegavam táxi, hoje já pega o Uber. O Uber corresponde hoje, se eu não me engano, quase 30% do modal que leva e que vai nutrir o metrô. Porque tiraram as linhas de ônibus no metrô. Né? Tiraram a linha de ônibus no metrô. Tiraram a linha de ônibus no metrô. E aí precisou que o Uber chegasse para poder alimentar esse metrô. A gente vai trabalhar também com a melhor regulamentação dos aplicativos de transporte para ajudar a população de Salvador. E, finalmente, sentar com os empresários do transporte, ver as linhas que precisam ter as linhas. Precisamos informatizar esses ônibus, precisamos discutir esses itinerários, que é muito importante isso aí, e fazer com que seja atendido de forma eficiente, Tilemon. Não dá para fazer de conta como estão as coisas. Se esse empresário não dá, vê se outro empresário. Mas o fato é que não pode ficar todo o tempo sequestrado pelas vontades das empresas de ônibus. Então tem que sentar, discutir isso daí e ofertar o melhor serviço para a cidade. Não tem outra forma. A prefeitura não tem dinheiro hoje para ter um serviço próprio, né, para ter uma rede própria de transporte. É algo muito difícil de você fazer, a logística é muito complicada de se fazer. Eu já vou dar uma ajuda, inclusive, a todas as empresas de Salvador, no nosso incentivo fiscal. Nós estamos aqui com a equipe de economia e adotamos uma redução de 40% do IPTU de todas as empresas em Salvador que tem imóvel. Então, isso já é outra ajuda que a gente vai contribuir muito, não só para a empresa de ônibus, como todas as outras empresas. Então, ela sim vai ter condições de sentar à mesa, discutir itinerário e botar as linhas, porque nós vamos ajudar não só a empresa de ônibus, como todas as empresas de Salvador. Então, com a redução dessa, não tem justificativa de não atuar com novas linhas ou com itinerário que contemple todas as necessidades dos nossos moradores aqui na nossa cidade. Desculpe aí quem botou a mensagem, eu realmente não peguei o nome, mas eu achei uma pergunta bem pertinente, né? Com relação... porque a mensagem já saiu aqui. Eu estou tentando trazer a mensagem até o quadro, mas eu não gosto de mexer muito nisso, não, porque eu tenho medo danado de derrubar a live. Tenho medo daqueles. Você só não pode falar umas palavras mágicas aí, né? Não, porque eu sou meio jurássico, né? Isso não é da minha geração, isso é coisa nova. Eu estou aprendendo também. Daqui a pouco eu vou tentar. O Marcos está colocando aqui em relação a liberar o mercado. É uma coisa que a gente defende, Marcos, mas o transporte público tem alguns problemas em relação a essas concessões. Por exemplo, existem linhas que ninguém quer fazer, né? Então, quando você abre o livre mercado, teria preços diferenciados para ônibus. Então, isso teria que fazer um estudo muito grande em relação a isso, porque teriam linhas que ninguém ia aproveitar. Então, a população ia ficar sem linha de ônibus. E quando você faz esses contratos de concessão, há uma obrigatoriedade da presença dessa linha, né? Contemplar essa linha. Pode ser feito um estudo? Pode. Tá? O que eu estou falando é o que acontece em outros lugares também, essa dificuldade. Um outro ponto importante que eu esqueci de falar, e agora me lembrei na questão do livre mercado, é que tem linha de ônibus metropolitano que vem de outras cidades, passa por Salvador, ao invés de deixar essas pessoas numa linha que essas pessoas possam pegar o ônibus, o ônibus municipal, ele sai catando, Tilemon, pessoas dentro de Salvador, entendeu? Então, eles atuam como ônibus municipal, mas eles são intermunicipais. Então, isso aqui é complicado também. É complicado porque você reduz o número de fluxo de passageiros dentro do ônibus municipal. E aí atrapalha todas as contas. Né? Achei então, aqui. Pode concluir esse raciocínio, César. Outra coisa importante que eu esqueci de falar. A carteirinha Salvador Card. Tá? Você está ouvindo agora de primeira mão. Eu vou fazer um vídeo em relação a isso daí também. Da mesma forma que tem a carteirinha da Uni, que o nosso presidente Bolsonaro transformou em digital, mas por questões políticas de financiamento da Uni, aquela coisa toda, o Congresso voltou atrás, fez com que o estudante pagasse os valores de 60 e poucos reais. Nós vamos transformar aquele cartão do Salvador Card em um cartão digital. Tá? Então, não vai precisar mais pagar os 60 reais, que é repassado para outras instituições, quando nós vamos digitalizar esse cartão. Então, ele vai poder baixar o aplicativo, carregar o seu cartão de forma muito mais fácil, e fazer esses pagamentos. Então, é um dos projetos que a gente tem para fazer, junto com as empresas de ônibus que a gente vai levar.
Tá? Então, é tecnologia sendo utilizada para facilitar e reduzir os custos. Né? Bom, eu achei aqui, João FR 1085, perguntando sobre o enxugamento da máquina pública. O que é que você vai fazer? É porque ele acha que a máquina está meio emperrada, né? É mesmo? E que precisa fazer um enxugamento da máquina pública. Ou é que você faria isso? Ou você pensa que a máquina não está enferrujada, digamos assim? Qual é a sua visão sobre esse detalhe de um possível enxugamento da máquina pública, não é isso? Não, ele está completamente correto, né? Completamente correto. A máquina tem muita gordura. O que a gente quer fazer, primeiro, o número de secretarias. Vamos reduzir o número de secretarias. A gente identifica algumas secretarias que fazem trabalho, inclusive, em duplicidade. Né? Tem secretarias que fazem retrabalho. Então, a gente vai unificar algumas secretarias. Não vou falar aqui quais são as secretarias de fazer, porque vai ficar longo isso aqui, né? Então, tipo, Secretaria de Reparação, Secretaria da Mulher, nós vamos juntar e fazer Secretaria da Família e Cidadania. Então, com isso, a gente vai começar a otimizar. E dentro da Secretaria de Família e Cidadania, nós vamos fazer diretorias, né, para abordar os temas adicionados. Vamos montar a Secretaria de Economia, transformar a Secretaria de Fazenda em Secretaria de Economia e Planejamento. E lá a gente vai ter diretorias. Então, você vai ter a diretoria da micro e pequena empresa, que é muito importante. 85% dos nossos empregos são gerados por micro e pequeno empresário, que eu tenho um foco principal no micro e pequeno. Diretoria de serviços, diretoria de indústria, a diretoria da parte da fazenda mesmo, da arrecadação. Então, tudo isso a gente vai trabalhar dentro de uma Secretaria de Economia. Tá? Você que gosta de esporte, né? Então, aqui a gente tem a Centel, que é a Secretaria Municipal de Trabalho, Lazer e Esporte. A gente vai pegar a parte de trabalho, vamos jogar na parte de economia, que eu acho onde ela deve estar relacionada, tá, ok? E vamos formar a Secretaria de Esporte. Então, vamos ter uma Secretaria de Esporte. Por quê? Já vou começar a falar em relação a isso, continuar falando de julgamento, mas é importante falar isso daí. Porque eu quero trabalhar o esporte junto também com a educação, né? Eu quero trabalhar com que nossa gurizada, nosso jovem, tenha oportunidade de ter modalidades esportivas, modalidades olímpicas, não somente o baba, né? Na minha época, só bater o baba. Bota o baba aí, bate o baba. Não, mas fazer a modalidade olímpica, tanto com um centro de treinamento, que a gente quer fazer um centro de treinamento em Salvador, que é a única capital que não tem um centro de treinamento olímpico, não tem. Já vi até custos para fazer isso daí. Estou conversando com vários parceiros em relação a isso, a importância disso. Então, juntar tanto os nossos jovens, crianças, com o esporte, como estimular também esporte. Eu tenho conversado com o Renê, que é o nosso para-atleta daqui de Salvador, e as dificuldades que ele tem contado para a gente são inúmeras. E, às vezes, com um pouquinho de incentivo, você consegue ter um bom resultado. Então, essa é a notícia que eu dou também para você. Além das secretarias, a gente enxugar juntando uma secretaria na outra, nós vamos cortar cargos comissionados. Existem vários cargos comissionados. Vamos avaliar um a um, ver quem é a indicação política, quem é o peixe que está sendo colocado lá, quem tem função, qual a função que está sendo feita, qual o valor que está sendo pago, isso tudo vamos rever. Terceirizados da mesma forma. Eu me lembro bem com o ministro da Educação, Ventral, quando num telefonema ele descontou em 30%. Só ligou, o cara já estava cortando. Então, nós vamos entrar em contato também com as empresas prestadoras de serviços, com a prefeitura, porque o foco é a sociedade. Então, vamos sentar e conversar, amigo, vamos lá, como é que está esse serviço aqui? Pô, o preço está caro, hein? Vamos ver se a gente melhora aí. Seu vizinho aqui, a gente pode fazer uma coisa para melhorar. Tal. Então, o foco vai ser redução de custo. Para que isso? Porque você enxugando a máquina pública, você consegue tornar mais efetiva a máquina, né? Você enxuga, torna ela mais efetiva, mais compreensível essa máquina e ajudar, inclusive, os servidores públicos, né? Honrar com os pagamentos dos servidores públicos, qualificar o bom servidor público. Então, a gente quer qualificar, honrar e dar retorno ao bom servidor público. E, em contrapartida, nós vamos tirar aqueles que não são servidores públicos e aqueles que atuam de forma inadequada na máquina. E vamos manter, né? Não quer dizer que a gente vai tirar todos os terceirizados, todos. Então. Não, a gente vai avaliar cada um. Quem está prestando um bom serviço, vamos manter. Quem não estiver prestando um bom serviço, ele vai ter que dar esse espaço aí, né? Esse corte. Então, é fundamental a redução da máquina pública. Não sigo na linha
do Estado mínimo, tá, Tilemon? Eu acredito que o Estado ele tem que existir para fazer a regulação de nossos processos da sociedade, porque é uma sociedade muito complexa, não dá para a própria sociedade se organizar sozinha, é muito complexa, precisa do Estado. Agora, não o Estado gordo, né? Pesado, como está sendo utilizado como barganha política, porque é isso que acontece, é barganha política todo o tempo que é utilizado o Estado. Então, vamos enxugar sim. Uhum. Bom, o tempo está voando, temos menos de 20 minutos para o término da live e tem muitos assuntos que com certeza vão ficar sem ser focalizados, porque tem tido uma participação extraordinária do pessoal aí que está acompanhando a live. Algumas sugestões bacanas, algumas sugestões bem bacanas mesmo, mas aqui, por exemplo, a gente precisa focalizar numa live de 1 hora apenas os pontos cruciais, né? Tipo, por exemplo, saúde pública. Com esse final da pandemia foi muito abordado, muita gente dizendo que Salvador não estava preparado. O prefeito ele fica se vangloriando de ter feito o primeiro hospital público, o próximo está anunciando a primeira maternidade pública. Nós estamos tão... E aí eu estou conversando hoje com um médico, né? Então, nós estamos tão deficientes assim com relação à saúde pública aqui em Salvador, César Leite? Quando a gente fala em saúde pública, isso é interessante, quando se formou o SUS ele tem uma deficiência nos índices, né? Não sei se foi pela questão do SUS ser um sistema de saúde e pública, e quem criou o SUS ter medo da resposta do SUS, porque em 30 anos o SUS tem dificuldade em responder alguns aspectos, então não criou nenhum índice, como tem a educação. Então, a educação tem um IDEB, então você consegue ter mais ou menos noção se está indo bem ou não. A saúde, como que o prefeito vem defendendo? Criamos o hospital, que é um bom hospital, o hospital municipal, que foi fechado agora por causa do Covid, só atendendo o Covid. Então, você perde aquela coisa de um hospital grande para atender a população, atender o seu Covid. E a construção de unidades de assistência básica, que antes estava com o João Henrique, que tinha colocado em número de construção 17% e aumentou, né, se eu não me engano, para 50% o número de unidades. O que a gente discute em saúde, Tilemon, é o serviço ofertado. Então, as pessoas hoje, elas têm facilidade na marcação de exame? As pessoas hoje têm facilidade de consultas? As pessoas hoje realizam cirurgia com facilidade? As pessoas hoje estão satisfeitas com o serviço que está sendo entregue? Foi feita uma pesquisa recente dizendo que o principal problema em Salvador, 70% era a saúde. Então, as pessoas estão respondendo isso. Apesar de ter aumentado isso, não se traduziu em serviço ofertado de qualidade para as pessoas, tanto em quantidade quanto em qualidade. É isso que é importante, tá? Então, em relação a esse serviço ofertado, o que é que nós precisamos fazer? As deficiências que existem. Especialidades médicas. Tem muita dificuldade. As pessoas não têm cardiologista, vascular, reumatologista, hematologista, pneumologista, não acham com facilidade. Então, precisamos ampliar o número de ambulatórios de especialidades médicas. Realização de exames, né? Realização de exames como tomografia, que é um gargalo que se tem hoje na prefeitura. E tomografia já virou um exame comum. Hoje, tomografia já virou um exame comum. Antigamente, tomografia custava 4 mil, 5 mil reais. Hoje, você faz tomografia por 200 reais, 300 reais. Você faz uma tomografia. Então, já se tornou um exame comum. Ampliação do sistema de atendimento para a saúde mental. Hoje, as pessoas com distúrbio psiquiátrico têm dificuldade de atendimento. Os CAPs estão horrorosos. Os centros de atendimento psicossocial estão horrorosos. A gente só tem 2 CAPs tipo 3. Deveria ter muito mais em Salvador por 3 milhões de habitantes. Não temos, só temos 2. Tanto CAPS 2 também tem poucos, e CAPS 1 que mais tem aqui. Então, o sistema de atendimento precisa ser melhorado, a saúde mental. A dispensação de medicação, da mesma forma. O atendimento ambulatório de psiquiatria precisa melhorar. Não temos ambulatório de psiquiatria para atendimento. O sistema do SAMU, que é a PH, sistema de pré-hospitalar, precisa de mais viaturas, mais ambulâncias para poder fazer o atendimento. Precisa aumentar o número de equipes. Está insuficiente em Salvador. Então, precisamos qualificar. O atendimento de saúde básica, os agentes de endemia, que são importantíssimos para a gente, para o combate à chikungunya, da dengue, e os agentes de saúde básica, né, que vão nas casas, tirar pressão, essa coisa toda, da mesma forma, não são reconhecidos, não são reconhecidos nem o piso deles, que já foi reconhecido nacionalmente, capacitação e qualificação deles. Então, tudo isso, Tilemon, precisa ser melhorado, além da informatização da saúde, que não foi feita até hoje.
Tudo, nós conservadores adotamos a seguinte postura, pela prudência. Tudo que foi feito, ok, vamos manter, legal. Mas o que precisa ser melhorado, nós vamos melhorar, vamos qualificar. E qualificar com custo menor. Essa que é a grande diferença. O conservador, ele não pega e diz, o hospital municipal é uma porcaria. Não. Bom, legal ter feito o hospital municipal. Beleza, não sei até quanto a prefeitura consegue manter o pagamento. Isso eu não sei até quanto. Mas legal. Né? Aumentou o número de unidades construídas PSF. Legal, é para ter feito isso mesmo. Está lá na Constituição. Massa, vamos aumentar? Vamos. Talvez construir com menos custo, menor custo. Então, o conservador, ele mantém o que foi criado, reconhece e melhora os processos com o preço menor. Essa que é a diferença. Do esquerdista que fala, tá tudo uma merda, nada funciona, tudo é uma porcaria. Entendeu? Então, reconhece sim, mas precisa melhorar bastante. É isso aí que eu me proponho. Além do fato de a gente fazer convênios com a iniciativa privada. A iniciativa privada está louca para ajudar. Está louca para ajudar. E ela consegue fazer uma gestão muito mais barata, ela consegue entregar o serviço com muito mais eficiência. E a gente precisa sentar, negociar valores e ver o custo. Por exemplo, maternidade. A gente pode discutir, sim, comprar o serviço pacotes com a iniciativa privada. Não vejo problema nenhum do que você do que você construir uma maternidade e equipar toda a maternidade e ter o custo fixo dessa maternidade. Então, são pontos que nós precisamos discutir, sim, e ter outras soluções já mais imediatas. Uhum. A questão de segurança pública, que se fala muito que é uma obrigação do Estado e não do município, mas os municípios têm a guarda municipal. O modus operandi da nossa guarda municipal lhe agrada ou você pretende mudar esse modo? Muita coisa. A guarda, na verdade, eu sou o único candidato que fala abertamente sobre segurança pública sem nenhum tipo de problema, né? A maioria foge desse assunto. Não é problema nosso, é do governo do Estado. A Guarda Civil Municipal dá uma dor de cabeça. Dá dor de cabeça porque você não lida como deveria lidar com a guarda. Né? Você não dá as condições que deveria dar com a guarda. Você não dá a qualificação, né, e a atenção necessária e as pessoas envolvidas no processo que deveriam estar nesse processo. Você bota amigos para ser diretor da guarda. Então, quando você bota amigo para ser diretor de guarda ou de outros lugares, realmente vai dar dor de cabeça. Mas se você coloca pessoas que são concursadas, pessoas que têm carreira dentro da guarda, que são qualificadas para poder direcionar essa guarda, muda completamente. Hoje a guarda, menos de 50% da guarda tem um porte funcional. Sabe por quê? Porque a prefeitura não dá o treinamento para essas pessoas. Nem sequer faz qualquer tipo de convênio com a Polícia Federal ou o Exército. Você tem hoje um contingente de metade da guarda que é reconhecida, né, pelas pessoas. E aí, o bandido vai olhar, o cara é guarda civil municipal. Ele vê aquele guarda civil municipal como uma força de segurança. Tá certo? E muitos guardas nem sequer são armados. Então, como é que o cara é guarda civil municipal e nem sequer ele tem o porte da arma para fazer segurança dele? O que ele vai fazer? Ele vai correr? Ele vai fazer jiu-jitsu contra o cara que está armado? Ele vai dar uma rosa para o cara ficar sentido com pena dele? Não, a gente precisa fazer convênio com a Polícia Federal, com o Exército Brasileiro, para bancar o treinamento desses guardas, dar o porte funcional, qualificar esse guarda, treinar esse guarda. A gente precisa fazer isso, inclusive para a segurança dele. Tá? Então, esse é um ponto que nós estamos trabalhando. Outra é a reforma completa da base, que está uma porcaria aquilo ali. Também com a instalação de estande de tiro virtual, estande de tiro tradicional que não se tem. Nós vamos buscar dinheiro federal via o SUSP, lá no governo federal. Então, existe o Sistema Único de Segurança Pública, que é pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que a gente precisa fazer tanto um fundo de segurança pública, Conselho de Segurança Pública e o Plano Municipal de Segurança Pública, prevendo onde é que você vai gastar esse dinheiro, César. A gente vai gastar com câmeras, a gente vai gastar com drones, a gente vai gastar com armamento, a gente vai gastar com reforma da base, a gente vai gastar com capacitação ou convocação. Então, você precisa fazer um plano para você poder emitir um projeto para o governo federal e tem dinheiro. Então, não é dinheiro do município, é dinheiro federal que pode vir para cá para você fazer aquisição de equipamentos. Isso já é previsto e nunca foi feito pela prefeitura, porque ela não tem simpatia pela segurança pública, não tem simpatia pelos guardas civis municipais. Mas nós temos, sim, o direito
né, o dever de trabalhar com a segurança pública, que nós moramos em cidades. Pra você ter uma ideia, a polícia de Nova York é a polícia municipalizada, a polícia de Buenos Aires é a polícia municipalizada, e a gente tem esse preconceito com a Guarda Civil Municipal. Então, vamos criar uma secretaria da segurança pública com todos esses projetos aí para buscar dinheiro federal para equipar nossa guarda. Existe um projeto, já existe uma lei aqui, onde as propriedades privadas têm câmeras, né? E essa imagem dessa câmera da propriedade privada pode ser enviada ou puxada para uma central de monitoramento da prefeitura, que até hoje não foi criada e não foi regulamentado. Então, de repente, você vai ter um exército de câmeras privadas em Salvador que podem ser utilizadas pelo poder público para a segurança. Então, essa é outra ideia que nós vamos trazer. Outra coisa é que nós temos 39 militares hoje que ficam à disposição do Palácio Tomé de Souza, né, fazendo a segurança do prefeito e de alguns secretários. Nós vamos retornar com esses policiais militares para o governo do Estado. Quem vai fazer a segurança da prefeitura, do prefeito e do palácio, vai ser o Guarda Civil Municipal. Por que não? Vai sim. A gente vai devolver esses policiais militares para as ruas, para que a população tenha mais um contingente de policiais para defender a nossa população, né, frente a esses índices de violência gigantescos hoje, que bate 64 por 100 mil habitantes, 2 vezes a média nacional, que é 32. Uhum. Eu estou aqui preocupado com o tempo, teria uma série de outras perguntas para fazer, mas pesquisas eleitorais. O que você acha das pesquisas eleitorais, César? Assim, a pesquisa eleitoral no mundo todo, e aqui não vai ser diferente, acabou virando um instrumento político, né? Muito mais instrumento político do que realmente uma análise de tendência ou análise de chances reais. Se você for ver, Tilemão, todo dia sai uma pesquisa da aprovação ou não de Bolsonaro. É uma agonia que o pessoal tem com o Bolsonaro, que eu nunca vi um negócio dele. Dorme dia, noite. A pesquisa de tendência de Bolsonaro só foi aprovado ou foi aprovado? Bolsonaro foi aprovado no bairro de Sussuarana, mas não foi aprovado no bairro de Valéria. Pô, eu nunca vi uma coisa desse tipo. Então, todo dia é uma pesquisa de aprovação. Trump não seria eleito, Bolsonaro não seria eleito, Zema não seria eleito. Vários candidatos que a pesquisa estava dando que não tinha chance nenhuma e foram eleitos. Então, eu não posso estar focado em pesquisa, que eu sei que é um instrumento de manipulação política. O que eu estou focado é no Instituto Leite de Pesquisas que estão nas ruas. Esse é meu instituto, né? Onde eu cheguei hoje fui tomar um café no posto de gasolina, e aí o segurança falou: leite neles, hein? 28, tô votando no senhor. Aí me abraçou, tal, beleza, sentei. Aí veio o gerente do posto, falou, olhou para mim, eu dei leite nele, né? 28, vamos lá, né? Beleza, irmão. Depois sentou outro, falou, César, tudo bom? Falei, tudo bom. Saí, veio algumas pessoas da Polícia Militar que gostam da gente. César, tamo junto. Falei, tamo junto. Isso para mim é a melhor pesquisa, tá? É o retorno do que nós estamos discutindo, do que nós estamos defendendo, e as pessoas estão compreendendo. Essa é a melhor pesquisa. Esse é meu combustível. Então eu não ligo para essas pesquisas. Eu tenho certeza do que nós chamamos de maioria silenciosa, são as pessoas hoje que estão sendo perseguidas pela prefeitura, comerciantes, pequenos empresários, pastores estão sendo perseguidos. Então, vamos sim, dia 15 de novembro, apertar 28 nas urnas e mostrar que podemos transformar Salvador, podemos conquistar a prefeitura de Salvador. Os candidatos, Tilemão, estão gastando mais de 7 milhões de reais de dinheiro público, irmão. Eu nunca vi tanto adesivo, eu nunca vi tanto papel, eu nunca vi tanta bandeira colada em tudo que é lugar, né? Sujando tudo com dinheiro público. Eu não uso dinheiro público. Eu só estou com 40 e poucos mil reais de amigos que estão me ajudando agora para poder fazer santinho, essa coisa, que é todo amor, né? Eu pego o santinho e dou assim, ô, meu amigo, tome aqui com todo carinho, por favor, não jogue fora, entregue para a pessoa, por favor, assim que eu estou fazendo. E trabalhando muito as redes sociais. Então, rede social, para você ter ideia, nós estamos na frente de todos eles, tá? Graças ao quê? Ao instrumento nosso que é a verdade, a gente fala a verdade, a gente bate de frente, a gente não tem receio de falar o que a gente acredita e também não tem receio de falar do que a gente tem dúvida. Pô, isso aqui eu não li direito, isso eu preciso estudar. Isso aqui a gente precisa ver com a equipe. A equipe precisa me dar a resposta disso daí. Isso é natural, Eu sou médico, né? Eu não sei tudo. O que eu estou conversando com vocês é a partir de conhecimentos que outras pessoas estão trazendo para a gente, que a gente vai sentando, vai discutindo, ver o que é melhor para Salvador. Então, essa é a linha da verdade.
Essa não tem maquiagem. Aqui não tem uma agência publicitária grande que recebe milhões de reais para poder fazer toda uma historinha bem contada. Né? Aqui não tem um vídeo bem feito com aquela senhora do bairro que dá aquele abraço fajuto, mentiroso, para poder se qualificar. Não, a gente está na rua, falando com pessoas reais. É um candidato real nas ruas, falando com pessoas reais. E com isso, ele está ganhando espaço, graças a Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que dia 15 de novembro a gente vai surpreender. Muita gente vai tomar um susto, viu? Quando chegar lá, vai, rapaz, de onde é que veio esse tapa? Que eu não sei de onde é que veio. O que foi que aconteceu, pelo amor de Deus? O que foi que aconteceu? Aquela agonia, né? E César Leite lá na frente. Ô César, eu vou terminar com a mesma pergunta que eu terminava lá na Rádio Metrópole. Eu deixei de fazer alguma pergunta sobre algum assunto que você gostaria de ter falado, eu não tive competência para lhe perguntar? Ô, amigo, que é isso? Pelo amor de Deus. Não, são muitos assuntos, né? Quando a gente trabalha com a cidade como Salvador, né? A quarta capital do país, é uma cidade muito complexa, muito complexa. É uma cidade que não tem soluções fáceis, agora tem soluções compartilhadas com as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam participar e serem responsabilizadas também com todas as atitudes, né? Então, toda vez que você atua de forma monocrática, única, você vai errar. Então, você precisa, sim, estar junto com outras pessoas. Tem um assunto muito interessante que eu gostaria de falar, né, que é a indústria de reciclagem. Aqui nós não temos reciclagem de vidro. Então, eu quero dar um incentivo fiscal, zerar o IPTU mesmo, para empresas que queiram trabalhar aqui com a indústria de reciclagem, para a gente fechar um ciclo da coleta seletiva. Então, eu vou trabalhar com associações, cooperativas de bairro. A ideia da gente é monetizar, remunerar essas associações, para que se contrate pessoas que moram nos bairros, para fazer essa limpeza, inclusive a separação do lixo reciclável do não reciclável, que as empresas peguem isso daí e levem para reciclagem. Então, eu quero instituir a coleta seletiva, esse cuidado com o meio ambiente, o cuidado, inclusive com geração de emprego, né? Isso é muito importante. Indústria náutica também nós queremos trabalhar, queremos isentar a indústria náutica que queira ser instalada aqui em Salvador para a produção de barcos, né, de lanchas, de motores. Eu acho que isso aumenta muito o comércio. A segunda arrecadação maior de Salvador é o ICMS, então a gente precisa também vender aqui em Salvador. Para isso, eu preciso conversar com o governo do Estado, ter uma boa relação institucional com o governo do Estado, né, para que facilite a implantação dessas empresas. O polo de audiovisual que eu quero fazer na Cidade Baixa, é importante esse audiovisual, que é para jovens também, não só aprenderem o cinema, a indústria de cinema. Você, a gente só tem 1 minuto, hein? Então, beleza. Mas isso aí é para levar a imagem de Salvador para todo mundo e pedir às pessoas o voto. Pedir que no dia 15 de novembro, vote 28, César Leite, Leite neles, que vote nos nossos vereadores da chapa 28, que é a única conservadora que defende a família, defende a vida, está ao lado do presidente Bolsonaro. E mostrar que vamos conquistar sem dinheiro público. Vou dar uma surra nesses caras todos que gastou dinheiro público, Chilemon. César Leite, muito obrigado, viu, meu querido? Eu que agradeço. Fica com Deus. Grande abraço para você.